e depois você usa o fio dental, mas você usa o fio dental com vontade, que é para sangrar realmente. Porque esses são os métodos que os dentistas usam para, chamado de cavitron, para limpar as gengivas, a parte da periodontal. Então você pode fazer. Vai melhorar com o dia? Não. Pode, deixa que sangre, não tem problema. Utiliza uma água morna, porque a água morna ela tende a vasodilatar, vai sangrar mais ainda. E se vocês notarem, vão ver que o sangrado traz até um mau cheiro. Por quê? Porque são coisas que estão saindo dali. Depois que você terminar a escovação, você utiliza a famosa, o hydrogen peroxide, que é a água oxigenada. Um pouco de água oxigenada, então você faz um bochecho com água oxigenada. Porque a água oxigenada, o que ela faz? Além de ela tirar a impureza, o que ela faz com as bactérias? Elas matam as bactérias. Você pode fazer esse tratamento por 2 e 3 semanas, que você vai ver que a sua gengiva vai recobrar a cor. Agora, se você continuar comendo alimentos somente cozidos, o que vai acontecer? Não tem jeito. Então, você tem que incluir na sua alimentação alimentos que tenham, na sua dieta, alimentos que tenham o quê? Fibras. Faça um exemplo. Coma o que eu vou dizer? Um pedaço de bolo, por exemplo. Um pedaço de bolo. E depois que você comeu, não escova os dentes. Chega de frente do espelho e arreganha os dentes assim e veja. E passa o dedo assim, ó. O que vai sair? Resíduos? Agora você come uma maçã, bem mastigadinha, depois chega de frente para o espelho, você dá um belo sorriso, você não vai encontrar resíduos. Por quê? Porque as próprias fibras da maçã, além de massagear a gengiva, elas ajudam a varrer e não deixam o resíduo. Então esse é o efeito que tem sobre a nossa dentição. Então, resumindo, mastigação o quê? Mastigar bem os alimentos, excesso de alimentos cozidos, misturar e acrescentar fibra. Já notaram que as fibras estão em todas, praticamente, não é verdade? A fibra, não, eu tenho que comer fibra. Não, a fibra tem uma importância fundamental na nossa saúde. Aliás, 2 componentes que nós deveríamos colocar na nossa vida que faria uma diferença tremenda é fibra e água. As 2 coisas têm que andar o quê? De mãos dadas. Se você come muita fibra e não toma água, o que acontece? Entope. Entope. Muito bem. Vamos aqui agora ao quarto. Ao quarto do programa para perder peso, ou para manter o peso. Infelizmente, a nossa sociedade, pela cultura, é uma tendência do ser humano. Cozinhar já é uma coisa que vem desde os tempos remotos. Se você lê, por exemplo, o texto da Bíblia, que fala quando caiu o maná, lá está escrito, né? Caiu na primeira semana, eles comeram como vieram, depois já estavam o quê? Fritando, batendo, cozinhando, já estavam fazendo o que queriam com o maná, não é verdade? É uma tendência do ser humano. E, de certa forma, alimentos ele tem que ter sabor, porque o alimento não é só para nutrir. Deus criou um alimento como uma forma de nos dar prazer. Não é verdade? É um prazer comer. Faz parte da vida. O alimento tem que ter sabor. E isso é um dos grandes problemas que muita gente enfrenta quando quer mudar de uma alimentação para outra, e depois chega na mesa, coloca uma alface com um tomate e chama aquilo de salada. Isso é um crime. Tem que saber preparar, ninguém vai comer. Tem que saber preparar para que tenha sabor e que seja de uma maneira saudável. Por isso nós temos material em saúde com sabor. Então, se adotou o hábito nas nossas culturas ocidental, também na oriental, acho que no mundo todo, de que tudo que temos que cozinhar, temos que colocar o quê? Gordura.
Gordura. E esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Inclusive tem pessoas vegetarianas que vai no médico e faz um exame de colesterol e fica espantado que o colesterol está alto. Mas eu não como nada de produtos animais, mas está comendo gorduras saturadas. E as gorduras saturadas, quando são ingeridas, o fígado vai transformar em quê? Em colesterol. E qual a grande quantidade de gordura saturada que estão comendo? São através da gordura refogada. Então a gordura vai afetar a pele, vai afetar o tubo digestivo. Para que vocês tenham uma ideia, se vocês pegam gordura saturada, que se frita, e você joga na pia, o que vai acontecer com a pia? Ela vai entupir. E o que vocês acham que acontece com o nosso tubo digestivo? Ele também entope. Aí comemos um produto refinado, e esse produto refinado, que é uma massa, que é uma goma, por exemplo, vocês compram um pão branco, tira o miolo, coloca na mão, coloca água e faz assim com a mão. O que é? Isso é uma cola. Eu usava isso para colar pipa, não faz tanto tempo atrás. Colar pipa. Agora imagine quando você come isso, que o estômago começa a fazer um movimento peristáltico para digerir. O que fica na parede do estômago? Resíduo, é uma cola. Aquilo, quando passa pelo tubo digestivo, o que deixa na parede? É um pláster. O intestino não tem como eliminar aquilo, e aquilo vai formando resíduos na parede interna do intestino, e até o movimento peristáltico do intestino, que são ondas que devem percorrer o longo do tubo digestivo para facilitar o trajeto, como vai formando essas camadas, a amplitude dessas ondas vão diminuindo e as pessoas vão ficando cada vez mais o quê? Cada vez mais com prisão de ventre, cada vez mais constipada. Então, precisamos preparar alimentos, temos que cozinhar a gordura? Será que eu posso preparar um arroz sem refogar? Será que eu posso preparar um feijão sem refogar? E por que não se prepara? É porque pensam que o gosto não fica a mesma coisa. Claro que fica a mesma coisa. Por exemplo, você pega o arroz integral, vai preparar o arroz integral. Você coloca o arroz integral numa panela sem água e sem nada. E com uma colher de pau você vai mexendo. Chega um momento, o que acontece com o arroz integral? Ele começa a pipocar. Quando ele pipoca, o que está acontecendo? Ele está perdendo o quê? Está perdendo água. Quer dizer, ele já não vai mais fazer papa, porque a água ele está perdendo ali. Quando você acrescenta água e acrescenta sal a gosto, que termina de cozinhar, ele vai cozinhar muito mais rápido e ele vai estar assim bem soltinho, bem crispy. Agora, no momento de servir, você vai comer aquele arroz só com sal, não parece que tem muito gosto. Então você prepara o quê? Você prepara um molho que pode ser com azeite de oliva, pode ser com alho. O molho que você quiser preparar a seu gosto, você serve o arroz e agora você faz o quê? Você acrescenta. E o que você está fazendo agora? Você está tendo o benefício do arroz e você está tendo o benefício de uma gordura não o quê? Não saturada. Por exemplo, o azeite de oliva é excelente para prevenir, por exemplo, câncer dos seios das mulheres. Mas como se cozinha o azeite de oliva, o que acontece? Ele perde essas propriedades. E ali ele tem todas as propriedades. E deveríamos aprender a fazer os molhos, os temperos separados para todas as coisas que nós temos que o quê? Que cozinhar. Grande problema dos problemas cardíacos que nós vemos hoje está relacionado também com o quê? Com essa mania que a raça humana desenvolveu de ter que cozinhar e refogar os alimentos. É terrível, terrível. Evitar refogar os alimentos. Se você refoga os alimentos, vai deixando resíduos. Esses resíduos de gordura vão atraindo resíduos de refinados e você vai o quê? Vai começar a ter constipação. E hoje
mais de 70% das pessoas têm problema de prisão de ventre. Mas algumas pessoas falam, eu vou ao banheiro todo dia, uma vez por dia, você está com prisão de ventre? Está com prisão de ventre. Quantas vezes temos que ir ao banheiro? Quantas vezes comemos? Se você come 3 vezes e vai uma, está devendo quanto? No dia seguinte, você comeu 2 vezes e foi uma, está devendo quanto? 3. Uma daquele dia, mais 2 do anterior. Então, nós estamos sempre em déficit. Eu mencionei aqui ontem, não sei se todos que estão aqui presentes estiveram ontem, mas de acordo com o Centro para o Estudo das Enfermidades, o CDC, para o controle das enfermidades, cada pessoa nessa dieta típica americana, que consiste de 50% de produtos refinados e açúcar, deve ter no seu tubo digestivo de 10 a 25 libras de fezes que não eliminam. Então, tem pessoas carregando um fardo que não deveria carregar. Por quê? Porque está carregando um peso extra. Já reparou como as pessoas se cansam com facilidade? Porque às vezes está carregando 20 ou 25 quilos mais do peso que deveria carregar. Por quê? Porque está com problema de eliminação. E essas fezes que se encontram no nosso intestino, eu sei que é muito assim, indelicado falar nisso, é grosso, mas tem que falar, não tem jeito. Não tem outra maneira de não falar. Essas fezes, elas vão sendo, alguns produtos sendo reabsorvidos para a corrente sanguínea e provocam o que nós chamamos de autointoxicação. E essa autointoxicação vai afetar o sistema imunológico e vai abrir as portas para uma constelação de enfermidade. E eu digo a vocês, para quem quer morrer, não falta enfermidade para escolher. Tenha vontade. O que mais tem hoje é doença. Você pode até escolher, eu quero morrer disso. Tenha vontade assim. Muitas enfermidades. E muitas das vezes até a comunidade médica tenta adivinhar e não sabe a razão daquilo. Mas a razão é puramente o quê? A razão é puramente higiênica. Não higiene porque a pessoa não toma banho, mas porque não tem uma boa higiene do quê? Do seu interior. Está colocando coisas ali que estão putrefando, estão abrindo a porta para dezenas de enfermidades. Então a higiene não é só por fora do corpo, nós temos que ter uma higiene também dentro do nosso corpo. O ambiente ideal. Agora, eu vou ensinar para vocês aqui um pouco de clínica médica. Nós vemos que a saúde, se vocês não se lembrarem de nada que eu falei aqui, se vocês se lembrarem apenas do que eu vou falar agora, eu acho que valeu a pena as conferências. É impossível ter uma boa saúde se não se tem uma boa digestão. É impossível. A Bíblia menciona que os olhos é a entrada de quê? Da alma. Tudo que os nossos olhos contemplam vão contribuir para o nosso benefício espiritual ou para o nosso malefício. E eu digo que a boca é a entrada do corpo. Tudo que nós colocamos na boca ou vai contribuir para o bem ou vai contribuir para o mal da nossa saúde, não existe um meio termo. Não existe. Então temos que guardar não só as entradas da alma, como guardar a entrada de quê também? Do corpo. Então, depende uma boa digestão. Agora, como que eu posso saber se eu estou tendo uma boa digestão? Como é que eu posso saber? Muito fácil. Todo ser humano, depois que ele vai no banheiro defecar, ele devia dar uma olhada para ver como é que está a situação. Dá uma olhada. Eu sei que as damas são um pouquinho assim mais pudorosas, mas por cima do ombro, assim já, com quem já está saindo do banheiro. Ou hoje, por exemplo, com o avanço digital, tira uma fotografia rápida e vai lá na sala. Porque ali existem informações importantíssimas a respeito do seu corpo.